O protagonista acorda e se pergunta onde está, questionando se ele transmigrou para outro lugar. De repente, uma voz feminina aparece e revela que é um fantasma e que ela conseguiu salvar sua alma a tempo. Ela diz que ele quase o matou de susto. O protagonista, incrédulo, pede para se acalmar e tenta lembrar das memórias do corpo que o fantasma está falando. Ele se lembra que esse mundo de cultivação chamado Continente Kunlun. Ele descobre que sua identidade atual é o mestre demônio da aliança demoníaca, chamado Lin Seng, e que sua missão é revitalizar a aliança demoníaca e derrotar a aliança dos juntos, que está enfraquecida há muito tempo. Para reverter a situação, todas as gerações de mestres demônios tentaram recriar a arte anciã divina, a técnica do domínio infinito dos noves, mas todas elas terminaram em falhas. O atual mestre morreu meio anos atrás por causa de desvio de Qi. A técnica marcial que foi transmitida pelos mestres demônios tem um estranho efeito em suas almas que eles não podem ser destruídas após a morte. Portanto, após a morte de Qin Ning, ela se tornou uma alma e continuou a guiar Lin Seng em sua cultivação. No entanto, ambos caíram no desvio de Qi. Para salvar a alma de Lin Seng, Qin Ning invocou as almas de 2 gerações anteriores para realizar um feitiço juntos com sucesso. Ele menciona que sua alma foi arrastada e colocada no corpo de Lin Seng, mas não importa como ele olha para isso, o nível mestre demônio não é tão bom. A fantasma acaba pegando a mão dele, vendo que o seu discípulo fala que isso é uma benção disfarçada após a fuga da morte. Sua técnica de reconhecimento Yang está completa, até o nome desse arte divina é anormal. Parece que ela fez a decisão certa. Eu mudei o nome de recolhimento Yang de reabastecimento Yin para recolhimento e reabastecimento Yang, e isso fez uma grande descoberta. Agora você pode cultivar com suas discípulas das 9 seitas juntas e aprender habilidades únicas de cada seita, permitindo a recriação da arte divina e a técnica do domínio infinito dos 9. Porém, durante a conversa, Pai se joga na cama. Ela sugere que ele tente com ela primeiro para ver se consegue obter sua habilidade única. Ele, corado, fala que isso não é apropriado mesmo com ele tirando o cinto. Ela usou magia para fazer ele vir até ela. O protagonista, indignado, fala que ela o subestima demais e ele começou a tirar suas roupas. A diversão deles é interrompido quando um ser demoníaco de cabelos brancos aparece e diz que eles não podem fazer o que estão fazendo e que ele vai morrer se continuarem cultivando naquele momento. Ela está perplexa e pergunta se ele perdeu sua cultivação, expressando choque com a situação. Ela enfatiza que isso é um problema, já que perder a cultivação o torna como um inválido, incapaz de completar a grande causa deles. Ela também aponta o problema da habilidade dele, que só consegue recolher Yin de pessoas com nível menor que o seu usando a cultivação dupla. Se não for assim, seu Qi Yang será drenado, resultando em uma morte violenta no local. O protagonista questiona por que ela não informou isso antes e se pergunta por que está tendo um dia tão azarado. Nesse momento, uma empregada aparece e avisa que 5 homens estão procurando por ele e querem encontrá-lo imediatamente. O protagonista reclama que eles são um incômodo, enquanto a fantasma de cabelos vermelhos revela que rejeitou todas as sugestões para passar a posição de mestre demoníaco para ele e que os 5 homens se opuseram à decisão. Aparentemente querendo aproveitar sua situação instável para roubá-lo, o protagonista decide se render e encontrar um novo lugar para viver e se fortalecer, pois percebe a urgência da situação. Ele alerta que, se os outros descobrirem que ele está enfraquecido, irão destruí-lo. A empregada pergunta se ele está falando com ela. Antes que eu esqueça de dizer, só o protagonista pode ver essas fantasmas. A demônio de cabelo branco ameaça sugá-lo até secar se ele continuar sendo irresponsável. Ela usa sua magia que manda a empregada para fora. A empregada fala que ele nem se moveu, mas conseguiu me empurrar para fora e diz que ele é incrível. A demônio toma sua bebida. Ela explica que mesmo sem cultivar diretamente com o cultivo duplo, é possível transferir o verdadeiro Qi através do calor e do contato físico. A fantasma de cabelo vermelho fala que esse discípulo é lento, que a mestra quer dizer com calor e contato físico. A demônio de cabelo branco bêbada fala que irá fazer uma demonstração. Ela pede para ele deitar. O protagonista fala que não é hora para isso e apenas explica. A demônio de cabelo branco levanta seu pé e toca no protagonista. O protagonista fica corado ao descobrir que o verdadeiro Qi pode se transformar dessa maneira. O demônio de cabelo branco orienta a concentrar e usar para enviar o verdadeiro Qi recebido em seu Dantian. A empregada, preocupada, pergunta se o mestre está em perigo e se deve entrar para ajudar. O protagonista acaba abrindo as portas ofegante e diz que irá encontrar os 5. O protagonista e sua empregada vão até o salão do conselho da seita demoníaca. Ao entrar, a empregada anuncia a chegada do mestre demoníaco. Em seguida, são apresentados aos 5 anciãos: Kang Shue, Mingya, Dong Fan Huang, Velho Bode e Hong Lei, que está sentado no trono.
Hong Lei convida o protagonista Lin Seng a se sentar onde preferir. No entanto, a fantasma de cabelo vermelho fica irritada ao ver o Hong Lei sentado no trono do mestre demoníaco. As pessoas reunidas começam a dizer que Hong Lei está humilhando Lin Seng, pois o assento do mestre demoníaco foi ocupado por outro. A situação coloca Lin Seng em uma posição delicada, pois se ele voltar agora, será como se estivesse se rendendo aos 5 anciãos e sua dignidade estará comprometida. Porém, se ele se zangar, também não conseguirá lidar com a situação. Mesmo assim, o protagonista continua caminhando em direção ao seu assento. Ao chegar lá, as pessoas começam a ficar tensas. Hong Lei pergunta qual é o problema e o protagonista mexe a sua mão. Hong Lei diz que ele caiu em seu plano e se ele atacar primeiro posso atacá-lo. Ele pergunta se o ancião Hong Lei está bem e com febre, deixando-o confuso ao negar. O protagonista diz que o assento dele é ali e que as pessoas rirão de sua ignorância. Pedindo ajuda para alguém, a fantasma de cabelo vermelho fica impressionada com a maneira rápida como ele lidou com o assunto e comenta sobre a maturidade de Lin Seng. O protagonista pede que seus súditos que falem o que quer ou que o assunto seja suspenso. As pessoas perguntam quem são seus súditos. Hong Lei grita com Lin Seng, dizendo que ele não tem qualificações para liderar a seita demoníaca e que não é digno do cargo. As pessoas ficam chocadas ao ver Hong Lei falando assim direto. Hong Lei, ele elabora um plano e diz que no momento que ele dizer não pode rotular como teimoso etc. Então vou em frente e mato ele no local. Esse plano é sem falhas, ele não tem como escapar disso e que eu sou realmente um gênio. O protagonista concordar com ele, surpreendendo a todos com a palavra dele. O ancião Hong Lei ficou surpreso e confuso pois isso não estava nos seus planos. Anciã Kang Shui questiona se ele está falando sério ao desistir de sua posição como mestre demoníaco. O protagonista diz que quando a pessoa certa aparecer, considerará entregar o cargo a ele. Mas ele pergunta de quem é a pessoa mais adequada para isso. Os 5 anciões também são respeitados por milhares de pessoas em nossa seita demoníaca. Certamente, você não tem tanta pressa em reeleger o mestre demoníaco para seu próprio benefício, não é mesmo? A fantasma de cabelo vermelho fala que ele fez uma boa jogada. Hong Lei vira sua cabeça para o lado, coberto de suor devido à tensão, falando que claro que não. O protagonista fala para os anciões prometerem nunca procurar uma posição de mestre demoníaco. Após o encontro, nós iremos anunciar isso ao mundo. Então, qualquer um que admire a nobre conduta dos 5 anciões, o ancião calvo diz que, desde que os 5 estão indisponíveis para lutar pela posição, estão dispostos a recomendar seus discípulos para concorrer pela posição de mestre demoníaco. O velho chama os nomes Sailor, Niles, Obu e Grey. Os personagens chamados fazem uma reverência e dizem para nos guiar mestre demoníaco. A fantasma de cabelo vermelho fala que as coisas estão preocupantes aqui. Embora Lin Seng tenha ganhado as habilidades de mestre, sua cultivação ainda está apenas no 2º nível da alma inicial. Esses 4 estão no 3º nível da alma inicial e se ele forçar um duelo com eles, ele não tem como vencer. O protagonista fala que eles vão fazer uma disputa e irá considerar entregar a sua posição àquele que conseguir vencê-lo. A fantasma de cabelo vermelho pergunta se ele está ficando maluco. Os anciões animados concordam e falam que seus discípulos irão lutar. Os discípulos ficam dispostos a lutar. O protagonista diz que isso é muito e pergunta quando irão terminar esse duelo nesse ritmo. Então, fala que eles devem lutar entre si e ele irá lutar com o último que sobrar. Os discípulos se olham seriamente e a luta começa freneticamente. O protagonista em seu assento acaba gostando da situação. Sobra um discípulo e ele diz que venceu. As pessoas ficam chocadas ao verem que é o Sai Lei, o discípulo interno do ancião Hong Lei, que venceu a luta. Hong Lei fala que ele será o único a usar truques baratos. Desde que deixei Sai Lei comer essa pílula heróica Yang, ele pode instantaneamente se recuperar facilmente e derrotar o mestre demoníaco. O protagonista diz que é para esquecer isso e que, se ele é alguém que vai tirar vantagem de alguém fraco, já que está machucado, deve se recuperar primeiro e deixar a luta para amanhã. Hong Lei pergunta que ideia ele está criando em sua cabeça. O pessoal fica em silêncio e depois impressionado e gritam o nome do mestre demoníaco. O protagonista fala que o primeiro passo para estabelecer a posição de mestre demoníaco é comprar o coração das pessoas com sucesso. Dong Fan está irritado por ele ter capturado os corações de todos na seita. Agora ele está popular e como nós supostamente pegaremos sua posição, Hong Lei pede para ele não entrar em pânico e se acalmar. Furioso fala para deixá-lo perder em aplausos e elogios após o duelo de amanhã, pois ele não será o mestre demoníaco. A fantasma de cabelo vermelho pergunta que grande oportunidade você o deixou de cultivar e lutar novamente.
Sailei é orgulhoso discípulo de Hong Lei. Sua cultivação base não é fraca. Você tem certeza que pede enfrentar ele no estado atual? O protagonista manda ela se acalmar e no futuro eu vou me encontrar com a seita da Aliança dos Nove Justos para exercer exercícios único. Agora o culto demoníaco me desaprova. Quando sair você sabe o que vai acontecer. Vão assumir minha posição antes de eu chegar na seita. A fantasma então fala se isso é para ganhar o coração do povo. Protagonista fala que uma vez que eles sentirem que sou o líder que vale apenas seguir, eles vão me ajudar de todo o coração. A posição de Lorde Demoníaco pode ser firmemente estabelecida. Protagonista com um olhar maligno diz que apenas uma noite Sailei não pode se recuperar essa noite. Eu vou me apressar para conseguir mais cultivação, base da mestre e da grã-mestre. Amanhã vou acabar com ele e fazer ele de exemplos para os outros. E com ambas bondade e poder vamos ver quem se atreve a cobiçar a posição de Lorde Demônio no futuro. Uma aura roxa saindo do protagonista com um olhar assustador. A fantasma de cabelo vermelho fala do porquê ela não viu esquematizado esse tipo de estratégia antes. Ele foi tão impiedoso. É realmente adequado para ser um Lorde Demônio. Esse é apenas um desvio para reproduzir a arte prometida dos Nove Senhores e conseguir a grande causa do culto dos demônios da unificação do mundo. A demônio de cabelo branco aparece e diz que o Sailei vai definitivamente encontrar maneiras de aprimorar suas habilidades. Então vamos com tudo a noite toda, com a promessa de não causar danos à sua vida. Se esforce para romper o terceiro céu da alma nascente. Entre no estágio da distração. A fantasma de cabelo vermelho fala que isso é muito arriscado. A demônio de cabelo branco joga o protagonista no chão. Protagonista animado fala que pode cuidar disso. Mais uma voz atrás deles é ouvido dizendo que ele quer romper o estágio da alma nascente. Vocês duas não vão conseguir sozinhas. Mais uma demônio de cabelos verdes com 2 chifres aparece falando que elas 3 vão trabalhar juntas. Protagonista pergunta se elas vão ir juntas. A fantasma de cabelo vermelho fala que ela vai primeiro. A demônio de cabelo verde fala que ele contém um talento maleável e não nos decepciona. A demônio de cabelo branco fala que está indo também. Depois de uma longa cultivação a noite toda, amanhã chegar e o protagonista e Sailei estão reunidos para lutar numa arena. Anciã Kang Shui pergunta ao Hong Lei se ele tem certeza, ao que Hong Lei diz para não se preocupar. E tudo está em ordem, não tem nenhum erro. Eu servi 2 gerações de lordes demônios podiam causar ferimentos internos e sérios. Eu observei isso ontem no corpo de Lin Seng. Está instável, seu rosto ficou pálido. Esses são os sinais dos danos da habilidade. Ele deve estar no estágio de cultivação da alma nascente agora. Esse é um bom momento para fazer o movimento. Sailei tomou 3 doses de medicina Xiongqi. Não apenas seus ferimentos de ontem, mas também sua força se elevou. Essa partida está vencida. Protagonista diz que seu oponente parece ter tomado muitas drogas, então vou ter que usar muito movimentos único desde o começo. A fantasma de cabelo vermelho pergunta se ele tem algum plano. A partida começa, ao que Sailei corre rapidamente até o protagonista. As pessoas ficam incrédulas com a velocidade de Sailei. Sailei dando um soco no protagonista, mas protagonista rebate ele com apenas um tapa. Após Sailei tomar um tapa e ser jogado para longe, a narradora comenta sobre o Lorde Demoníaco que usou apenas a palma de sua mão. Em seguida, Hong Lei contesta a narradora, dizendo que ela está falando coisas sem sentido. O protagonista menciona que a Yaya leu as palavras que ele entregou corretamente e a atmosfera começa a aumentar. A fantasma de cabelo vermelho pergunta se tudo foi organizado por ele, enquanto Hong Lei desprezar seu discípulo, falando que ele não consegue acertar um único golpe. Sailei toma uma pílula e rapidamente ataca o protagonista, que o questiona sobre o uso de drogas e se ele quer morrer. A fantasma de cabelo vermelho comenta que a verdadeira energia do protagonista está sendo consumida rapidamente e que ela terá que reabastecê-lo. A demônio de cabelo branco menciona que os meridianos de todo o corpo do protagonista estão correndo e sua energia está concentrada em suas mãos, tornando as transmissões das palmas mais eficientes. O protagonista provoca seu adversário com uma mão. Adversário fica chocado ao ver que ele vai com uma mão. A narradora comenta que o protagonista está falando sério e uma energia amarela começa a cercar seu corpo. O adversário ataca o protagonista com vários socos. Sailei fala para ele que não para humilhá-lo. Porém o protagonista bloqueia os ataques com apenas uma mão. A demônio de cabelo branco fala para a fantasma que quanto mais suave a parte da energia verdadeira pode ser transmitida. A fantasma coloca o dedo na boca dele para aumentar a energia transmitida para o protagonista. O adversário tenta atacar o protagonista mais uma vez, mas ele consegue bloquear o ataque com sua mão, jogando-o para fora da arena. A Yaya narradora comenta que o Lorde Demoníaco venceu a batalha, deixando o protagonista surpreso. Ele pergunta como ela fez isso em apenas um instante, e ela responde que é a única coisa que conseguiu fazer,
Questionando se ele não despreza sua mestra, os 5 anciões ficam impressionados com o poder do protagonista. Mindia pergunta se as habilidades do protagonista não foram retiradas, mas sim aprimoradas. Gao Sailei começa a tossir sangue. Depois cospe muito sangue e desmaia. O protagonista menciona que ele tomou drogas e sua verdadeira essência foi retrocedida, não morrendo, mas ficando seriamente ferido. Então ele tem que tomar medicamentos com moderação. A fantasma de cabelos vermelhos expressa medo dos 5 fazerem tumulto sobre isso, por causa dos medicamentos. As enfermeiras aparecem correndo para ajudar e diz que devem checar os ferimentos, notando que os tendões foram destruídos e a causa da morte parece ter envenenamento. A fantasma menciona que overdose de drogas causam sintomas semelhantes aos de envenenamento. Hong Lei comenta como ele vai lidar com isso. Ele questiona o protagonista sobre suas ações que fez ao Gao Sailei, ao que o protagonista confirma ter envenenado Gao Sailei. Protagonista fala com o Hong Lei que o nosso culto demoníaco nunca houve uma regra na arena além de se render ou morrer, já que não há regra claro que o veneno pode ser usado se qualquer um quiser. Hong Lei pergunta que se ele realmente envenenou e que tipos de truques ele usou, e diz que tem que tomar cuidado com ele. O protagonista desafia quem não ficou convencido vem lutar contra ele. Após a batalha, o protagonista vai até a mansão da Mindia. Ele entra em um lugar onde a fantasma pergunta por que ele está mexendo com Mindia de novo. Ele explica que é por causa da dissuasão que tiveram que tomar a iniciativa de atacar. Um por um, o protagonista dá um chute na porta que se abre rapidamente, em seguida chama Mindia, que fica assustada com o barulho. Mindia leva uma bebida para ele e diz que o Lorde Demônio veio visitá-la e que não sabe o que fazer. O protagonista pergunta se Mindia sabe o motivo pelo qual ele veio. Ela responde e pede desculpas por ter conspirado com Hong Lei. O protagonista corado questiona se ela acha que isso é o suficiente. A fantasma de cabelo vermelho fica brava e pergunta para onde ele está olhando, dizendo que é melhor do que Mindia. O protagonista aponta uma direção para a fantasma. Mindia pergunta o que ele disse. Lembrando, só o protagonista pode ver esses fantasmas. Ele deixa a fantasma ainda mais triste. E Mindia mostra uma caixa com um orbe espiritual que coletou, pedindo para ele aceitar. O protagonista diz que ela é esperta, mas não é suficiente, e planeja chantageá-la para ver que tesouros ela tem embaixo da caixa. Ela sugere que ele quer dormir com ela, e comenta que ele não é feio. O protagonista percebe que ela está com o tesouro. Ela chama o protagonista, sugerindo que eles tenham a noite toda, mas ele deixa claro que ela entendeu errado. Ela pergunta por que ele está hesitante se ele não quer dormir com ela, mas ele afirma que tem muito respeito por ela e não tem nenhum pedido extravagante. Ele diz que está tarde e vai embora, mas antes sugere que eles deem as mãos. Ele acaba usando uma de suas técnicas nela, fazendo-a sentir uma sensação boa. Ele explica que seu método de recolhimento e reabastecimento ele pode obter energia verdadeira dos outros com apenas contato físico, e que a partir de agora não vai depender das 3 fantasmas. Ele planeja tentar com Hong Lei para verificar se funciona com homens. E Mindia acaba gostando. Mindia fala que está ficando tarde e sugere que o protagonista fique, mas ele fala não ainda, ele tem coisas para fazer e menciona que seu nível de cultivação é menor do que o dela se eu for descuidado. Eu serei drenado. E sai de lá rapidamente. Mindia ameaça que irá pegá-lo mais cedo ou mais tarde. A cena muda para o quarto de Hong Lei, que está dormindo e acaba acordando com uma voz misteriosa. Ele pergunta quem está lá e pensa que é um pesadelo, sendo torturado por Lin Seng. O protagonista aparece e o assusta, fazendo com que Hong Lei pense que é um fantasma. Ele se curva e pede perdão, prometendo não mexer mais com o protagonista. O protagonista comenta sobre a estátua. Ele pergunta se os 5 velhotes não possuem algo além de ouro, prata e joias, como trapaças de arte marcial. Hong Lei chama a Ju, que ele treinou, para ser sua empregada pessoal, mas o protagonista diz que já tem Yaya. O ancião explica que a Ju é versada em artes marciais secretas de Budir e não pode ser comparada às empregadas comuns. O protagonista tenta fazer a mesma coisa do que ele fez com a anciã Mindia, o recolhimento de Yin, dizendo que só funciona com mulheres, e se alegra por finalmente ter uma garota com cultivação menor que a dele. Hong Lei diz para Ju se arrumar e voltar como serva do Lorde Demônio. Ela revela que era uma agente disfarçada por 3 anos, conseguindo finalmente chegar perto do Lorde Demônio que ela queria assassinar para destruir o culto demoníaco. A cena muda para o protagonista em sua casa e reclama de estar exausto. Ju fala que a cama foi aquecida e que ele deveria dormir. O protagonista concorda, dizendo que não tem motivo para ficar ansioso para dormir. A fantasma de cabelo vermelho dá um tapa na cabeça do protagonista e pede que ele vá com ela. Gil pergunta se ele sentiu isso e o protagonista, já do lado de fora, pergunta o motivo da raiva de sua mestra, que nega estar com raiva, mas parece irritada.
Ele brinca perguntando se está com ciúmes, deixando-a corada. A fantasma nega e fica irritada. Enquanto Ju fala que vai ouvir que o protagonista está falando, nesse momento, uma pessoa acaba abrindo a janela. Ela pergunta quem está aí, e parece ser um conhecido dela. Ju chama ele de tio Lu Feng. Ele entrega um frasco de veneno. Fala que ele esteve à estreita por 10 anos, mas eu nunca consegui chegar perto do Lorde Demoníaco. Eu nunca pensei que você conseguiria dormir com ele em apenas 3 anos. Esse é uma oportunidade única e pega esse frasco de garganta do selo de sangue. Após entregar o veneno, Lu Feng vai embora, desejando boas notícias. A fantasma alerta que agora os 5 não devem ser imprudentes e que o protagonista precisa se apressar para conseguir a habilidade única secreta da Aliança do Caminho dos 9 Justos. Ela afirma que a ação deve ser escondida e que a Aliança dos Justos vai atacar o culto demoníaco a todo custo. O protagonista ouve algo e, em outra cena, o Lu Feng promete que o Lorde Demoníaco nunca vai ver o sol de amanhã. Logo em seguida, o protagonista aparece e diz ter encontrado uma pessoa. Lu Feng vira para trás e ataca uma fumaça e sai correndo rapidamente dali. Em Jianghu, sou conhecido como a flor voadora, voando pela grama. Ninguém consegue me pegar com essa velocidade. No entanto, acabo tropeçando e caindo no chão. O protagonista pergunta por que ele vai atrás dele. Em uma cena, Lu Feng aparece amarrado. O protagonista pergunta se ele está acordado e pede que diga quem o enviou ali. Lu Feng se recusa a fornecer informações, mostrando-se resistente à tortura. A fantasma de cabelo vermelho comenta que ele parece ter passado por um treinamento especial que o torna imune à tortura. O protagonista retira algumas bolas, mas Lu Feng ironiza, dizendo que o protagonista é incompetente tentando fazê-lo rir com instrumentos de tortura engraçados. O protagonista revela que as bolas são, na verdade, ossos de peixe-rei de bico, osso bomba que, em seguida, ataca uma bola na parede com força, assustando Lu Feng. Com um olhar maligno, o protagonista diz estar ansioso para usar isso. Do lado de fora, ele revela que a outra foi enviada pelos 5 gangster, mas não esperava que fosse um espião da seita Taingi, uma das 9 seitas dos Caminhos dos Justos. A fantasma de cabelo vermelho fala que Hong Lei não percebeu que sua empregada era uma agente disfarçada. O protagonista afirma que torturará a garota naquela noite. Ju menciona que ele finalmente voltou, indicando que o momento mais adequado para agir será quando ele abrir a porta, para atacá-lo com uma adaga. No entanto, antes do protagonista abrir a porta, ouve a voz de Mingyu chamando. O protagonista pergunta por que a anciã está fazendo no meio da noite aqui. Ela responde para não chamá-la de anciã, mas de Yaya. O protagonista concorda e a chama de velha Yaya, questionando o que ela está fazendo ali. Ju, que estava ouvindo a conversa, acaba se machucando na porta. Mingyu dá um chute na porta com raiva e pergunta por que ele continua fazendo perguntas e respostas. Ju fica furiosa e diz que ele está do outro lado da porta. Uma estocada direta pode matá-lo. O protagonista abre a porta, que acaba machucando ela, e diz que o ancião Hong Lei deu ela para ele. E perguntando o que ela está fazendo ali, Ju disfarça e esconde a faca que está atrás das costas, dando uma desculpa que está com dor nas costas e precisa dar uma volta para alongar. Mingyu sai irritada, dizendo que voltará no dia seguinte. O protagonista concorda. Então, ele se espreguiça e pede para ela baixar a adaga, pois ele quer conversar. Ju vai em direção a ele com a adaga em mãos. O protagonista finalmente consegue prender a personagem feminina e que não quer matá-la. Ele pergunta se ela ainda quer salvar sua irmã e ela se surpreende como sabe disso. Ele fala que foi seu tio quem lhe contou isso. Em seguida, o protagonista diz que seu nome é Ju e que sua irmã se chama Yu. Ambas são discípulas da seita Tianyin. E explica que a irmã foi aprisionada na seita da prisão e sua cultivação base será abolida em breve devido a ter ofendido seu mestre. Para salvar sua irmã você voluntariamente veio ao oculto demoníaco como uma agente infiltrada para me assassinar e fazer uma grande contribuição para salvar sua irmã. Ele fala que a técnica da seita Tianyi é o dedo guanyin. Qual das suas irmãs é mais proficiente? Ju diz que sua irmã é a mais proficiente. Ela é a raiz do conhecimento entre os discípulos da seita. Tianyi Dedo Guanyin foi apontado por sua soberba. Alguns anciões não se comparam a ela. Ela pede para que, caso morra, seu corpo seja levado de volta para Tianyin. O protagonista, então, diz que ainda há esperança para salvar sua irmã, deixando Ju chocada. O protagonista promete que sairão de manhã e que ela o guiará, pois ele irá salvar sua irmã. A cena mostra o protagonista dormindo. Enquanto Ju se questiona sobre a confiança do protagonista e o motivo pelo qual ele está querendo ajudá-la, apesar de saber que Ju planeja matá-lo,
O protagonista permanece tranquilamente dormindo, sem se preocupar com a possibilidade de ser traído. Ju considera a possibilidade de fingir aceitar a ajuda do protagonista e reportar ao mestre para armar uma emboscada, pois, ainda que ela mesma não possa realizar o ataque, matar o Lorde Demoníaco seria uma grande conquista. A fantasma de cabelo vermelho aparece e diz algo, gerando intriga na cena. Ju, perturbada, pergunta o porquê de ter sentido calafrios nas costas durante toda a noite. O protagonista acorda e pede a sua empregada Yaya para entrar. Ela aparece com água para que ele possa se lavar e pergunta quem é a outra pessoa. O protagonista responde que é sua guia e pede para ela não se preocupar com o banho, chamando os outros anciões. A cena muda para o protagonista sentado em seu assento, e ele pergunta por que eles estão um pouco cautelosos hoje. Ele chamou os anciões e anuncia que planejando fazer uma viagem, e estará fora da seita por um tempo. Os anciões perguntam por quanto tempo ele irá sair. O protagonista diz que pode levar um tempo para voltar e durante esse período eles têm que ter um bom desempenho e deixá-lo ver quem é o mais apropriado para ocupar a posição de Lorde Demônio. Os anciãos alertam que isso é uma armadilha e que ele pretende se esconder e observar como nós vamos nos opor. Em seguida, eles fazem reverência falando que ele é o Lorde e que apenas estamos sob sua liderança da nossa seita demoníaca. O protagonista comenta que seus adoradores têm pensamentos e que está satisfeito. Ao se levantar e sair, diz que está indo. A cena muda para o protagonista voando em sua espada com a Ju. Ele pede para avisar quando estiver perto da seita. Ju diz que estamos quase chegando e vamos descer. A cena mostra ambos já na seita Tiani. Ju instrui a encontrar uma pousada. Ela diz que vai levá-lo até a montanha no dia seguinte, e menciona que os discípulos da seita que descem da montanha podem estar na farmácia ou na livraria na parte leste da cidade, e oferece entregar a informação quando encontrar alguns deles. O protagonista responde que não é necessário, pois eles vão ficar na pousada essa noite. É mostrado 3 mulheres dentro da pousada. Uma delas pergunta há quanto tempo ele não vem ali. O protagonista pergunta se elas ainda se lembram dele, e elas confirmam que sim. Uma das mulheres pergunta quem é aquela pessoa, e o protagonista responde que é sua esposa. Elas acabam se afastando dele, e uma das mulheres diz que uma das regras da loja é que madames não são permitidas entrar. A Ju agradece e diz que devem ir para uma pousada decente. O protagonista fala que sua esposa apoia muito e que vieram para aquele lugar para ter uma experiência diferente. A mulher responde que entende e o protagonista pede para dar a eles um bom quarto com o melhor isolamento acústico. A mulher concorda em atender ao pedido e pede para ser seguida. O protagonista pergunta se não há algum discípulo de Tiani aqui. Ju, então, responde que não, explicando que como uma das 9 seitas dos justos, a seita Tiani tem requisitos muito rígidos para seus discípulos. Eles praticam arduamente na montanha todos os dias e só podem descer para comprar ervas e livros. Todos os discípulos cultivam ótimas virtudes e objetivos. Ao contrário de algumas pessoas cheias de pensamentos sujos e desagradáveis, o protagonista pergunta quem são essas pessoas com túnicas. A Ju fica confusa com a situação, e mostra várias pessoas. Depois de um tempo, eles entram no quarto. O protagonista questiona para onde ela está indo. Em resposta, ela diz que vai procurar algo para comer. A fantasma de cabelo vermelho comenta que talvez esteja indo para encontrar alguém para dar um aviso. E já que você está no território da seita Tiani, o protagonista diz para que ela não se preocupar e que, se ela quiser ajuda, precisa largar a seita primeiro. Ela então pergunta por que discípulos da seita Tiani estão em um bordel e se eles vieram para buscá-la. Ao abrir um quarto, ela vê várias pessoas fazendo aquilo. Ela é retirada do local e, em seguida, aparece uma bela mulher do quarto. O protagonista acaba acordando com uma fantasma de cabelo vermelho do seu lado. Diz que ela transmitiu para minhas habilidades em uma noite novamente, quando a cultivação do discípulo é melhorada. Ele pergunta se a Ju não dormiu essa noite. Ela diz que não foi nada e só estou um pouco cansada. Como pode um discípulo da seita fazer isso em um bordel? O protagonista manda se apressar para ir à montanha hoje. A Ju concorda e diz eles têm que ir para a montanha primeiro e então encontrar a oportunidade para reportar ao mestre. Uma voz é ouvida falando que é ela. A pessoa diz que não tem dúvida, eu tinha reconhecido um rosto familiar ontem à noite. Ju pergunta se ela viu ele na noite passada, e diz que uma pessoa gananciosa e que teme a morte teve uma importante missão e que na realidade você fugiu. Ela fala que irá falar a mensagem se me levar. Fantasma fala se ela irá informar ao que protagonista fala que definitivamente, mas ela vai ficar desapontada. Os 3 discípulos que passaram a noite no edifício Shilshun vão escutar a explicação dela pacientemente. A Ju pede para ele escutar ele que tem uma informação importante. Depois uma longa falação desnecessária, ela acaba dando um chute no cara,
e sai correndo. Uma escória do grupo consegue pegar ela. A Ju pede ajuda. O protagonista fala que ele sabia que eles são um lixo, mas eu não esperava que seria esse tipo de lixo. E pede para não se preocupar que tem alguém vindo. Uma mulher aparece e diz que deixa ela ir. A escória fala para a chefe Bai que esse assunto é dele e aconselha ela a não se meter no meu assunto. A Bai fala que no meu prédio Shilshun não é para forçar a garota a fazer aquele tipo de coisa. Os três são clientes regulares, claro que eu sei, mais no meu prédio Shilshun também é local de trabalho sério. Se você quer fazer coisas sujas, sai e faça e não suja a minha loja. As escórias falam que não é bom fazer uma grande confusão e afinal a nossa identidade são sensíveis, vamos tirar ajuda aqui primeiro. Bai manda eles esperarem. Ela manda eles pagarem antes de sair. A escória joga o dinheiro para ela. Ela fala que a garota que ele escolheu ontem é melhor de minha loja, essa quantia não é o suficiente. Essa parte aqui não tem muito a ver com a história, então vou cortar ela. O cara fica furioso e soca a parede com raiva. A chefe Bai pergunta se ele está querendo criar confusão. F figurante. O protagonista fala: obviamente não deveria falar por me convidar como um membro da família da vítima. A fantasma de cabelo vermelho responde: as pessoas sabem que ele e a Ju são um casal. Então acho que logo eles virão fazer um acordo com você. E você é um covarde que não ficou de olho na sua esposa. Protagonista diz que havia um tipo de uma Barbie King Kong poderosa dentro desse bordel. Esses caras cuidaram muito mal da situação. A Bai aparece e manda as garotas ficarem do lado de fora. A Bai fala que encontrou o Lorde Demônio. Protagonista fica surpreso pois ele foi reconhecido mesmo se disfarçando. E será que ela poderia ser um membro exterior da Aliança do Culto Demoníaco? A Bai é a líder do Salão das 100 Flores da Aliança Exterior. Não sei por que a sua subordinada bateu de frente com os discípulos da seita, mas a pequena principalmente fez um movimento e por favor não nos culpe, Lorde Demônio. Protagonista manda não se preocupar e que aquela garota também é discípula de Tiani, não é minha subordinada. Ela estava preocupada que minha identidade fosse exposta se eu agisse, então ela salvou a Ju por mim. Ela tem muita consideração. A Bai pergunta do porquê o Lorde Demônio veio para a cidade Tianfu e se eu tiver um jeito de eu ser útil. Protagonista olha seriamente para ela. A Bai se ajoelha e pede desculpas por tentar, sabe o seu plano. Eu não tenho dúvidas sobre o culto demoníaco. A fantasma de cabelo vermelho fala que muitas forças da aliança externa são agentes duplo, então é melhor não adicionar nenhum detalhe. Protagonista manda ela não se preocupar. A demônio de cabelo branco fala para não se preocupar que ela conhece a Bai, que é leal ao culto demoníaco, então não se preocupe. A fantasma de cabelo vermelho fala porque ela não sabia sobre isso. A demônio de cabelo branco diz que quando você estava no poder você era muito obcecada com a cultivação e você nunca mexeu com os assuntos do culto. As mulheres que estavam do lado de fora falam para a Bai que algo aconteceu e deu errado. A Bai pergunta o que aconteceu. A mulher fala que o Liu Yida, o líder da seita Tiani do salão, veio e está aqui para pedir alguém. Os três que nos detemos são seus discípulos. A Bai fala que eles veio rápido. Ela diz para o Lorde Demônio que me deixar segurar eles para que você saia pela porta dos fundos. O protagonista fala que veio para entrar dentro da seita de Tiani com a sua ajuda. A cena muda para Ju dizendo que os discípulos da seita Tiani são sem esperança, tem tantas escórias, apenas os mestres pode ser confiável. Desde que suba a montanha eu só preciso expor a identidade do Lorde Demônio para o mestre. Protagonista abre a porta e a Ju pergunta se o chefe deixou eles ir. E fala que pode ir, mas nós não vai poder ir por um tempo. Ela pergunta qual é o problema. Protagonista fica surpreso pois ele foi reconhecido mesmo se disfarçando. E será que ela poderia ser um membro exterior da Aliança do Culto Demoníaco? A Bai é a líder do Salão das 100 Flores da Aliança Exterior. Não sei por que a sua subordinada bateu de frente com os discípulos da seita, mas a pequena principalmente fez um movimento e por favor não nos culpe, Lorde Demônio. Protagonista manda não se preocupar e que aquela garota também é discípula de Tiani, não é minha subordinada. Ela estava preocupada que minha identidade fosse exposta se eu agisse, então ela salvou a Ju por mim. Ela tem muita consideração. A Bai pergunta do porquê o Lorde Demônio veio para a cidade Tianfu e se eu tiver um jeito de eu ser útil. Protagonista olha seriamente para ela. A Bai se ajoelha e pede desculpas por tentar, sabe o seu plano. Eu não tenho dúvidas sobre o culto demoníaco. A fantasma de cabelo vermelho fala que muitas forças da aliança externa são agentes duplo, então é melhor não adicionar nenhum detalhe. Protagonista manda ela não se preocupar. A demônio de cabelo branco fala para não se preocupar que ela conhece a Bai, que é leal ao culto demoníaco, então não se preocupe. A fantasma de cabelo vermelho fala porque ela não sabia sobre isso. A demônio de cabelo branco diz que quando você estava no poder você era muito obcecada com a cultivação e você nunca mexeu com os assuntos do culto. As mulheres que estavam do lado de fora falam para a Bai que algo aconteceu e deu errado. A Bai pergunta o que aconteceu.
A mulher fala que o Liu Yidao, líder da seita Tianyi do Salão Veiyu, está aqui para pedir alguém. Os 3 que nos detemos são seus discípulos. A Bai fala que eles veio rápido. Ela diz para o Lorde Demônio que me deixar segurar eles para que você saia pela porta dos fundos. O protagonista fala que veio para entrar dentro da seita de Tianyi com a sua ajuda. A cena muda para Ju dizendo que os discípulos da seita Tianyi são sem esperança, tem tantas escórias, apenas os mestres pode ser confiável. Desde que suba a montanha eu só preciso expor a identidade do Lorde Demônio para o mestre. O protagonista abre a porta e a Ju pergunta se o chefe deixou eles ir. E fala que pode ir, mas nós não vai poder ir por um tempo. Ela pergunta qual é o problema. O líder da seita Tianyi, Liu Yidao, está bravo e exige que o dono apareça. Ele ameaça quebrar as coisas se o dono não aparecer em breve. Bai aparece e questiona o porquê do mestre Liu ter trazido várias pessoas para a loja, insinuando que ele está tentando escolher uma garota. Ela avisa que as garotas não estão prontas ainda e que se uma for escolhida, o dono terá que vir todas as noites. Liu Yidao ordena que ela pare de falar essas coisas e liberte seus discípulos do Salão Vei. Bai concorda em deixá-los ir imediatamente, mas revela que os discípulos não quiseram pagar pela visita. O homem ameaça destruir o local, e ela diz que seu guardião esquerdo também tem participação na loja, sugerindo que ele terá que pagar por danos caso algo seja destruído, e deixa Liu Yidao chocado. Bai começa a falar os preços das coisas que foram quebradas, totalizando 3.000 taels. Ju menciona que o mestre Liu foi enganado, já que o status de guardião esquerdo na seita Tianyi só fica atrás do mestre da seita. O protagonista sugere que talvez Liu Yidao conheça o guardião esquerdo melhor do que Ju e propõe que eles vão para a montanha. O mestre do Salão Liu é mesmo mais familiar com o guardião esquerdo do que eu. Liu Yidao acaba dando dinheiro para Bai e diz que eles conseguiram juntar tudo o dinheiro e nós poderíamos pagar o resto no outro dia. Bai fala que já viu muito homens nessa loja que não aceitam as contas depois que vestirem suas calças. Entretanto, você pode pagar o débito de outra forma, deixando ele envergonhado. A Bai fala para não se preocupar que nenhum cliente irá querer seu corpo. O protagonista vai correndo em direção deles. Bai fala que esse é meu irmão Xiaobai, que sempre quis entrar para a seita Tianyi para praticar. Se o mestre Liu quiser aceitá-lo como discípulo, nossas dívidas estarão pagas. Ju fala que seu objetivo é se tornar um discípulo da seita Tianyi e o que ele está querendo fazer. Será que poderia ser que ele não quer ajudar a salvar minha irmã? Liu Yidao fala mais sobre sua relação com o guardião esquerdo, questionando por que não adorá-lo como mestre. O protagonista responde afirmando que o adora como mestre e assim por diante. Liu Yidao fica impressionado ao ver que o protagonista o adora tanto assim. O protagonista continua falando, enchendo de palavras, deixando os discípulos com vontade de vomitar em seguida. Pergunta se pode entrar na seita, e Liu Yidao, emocionado, concorda abraçando. O protagonista está em cima do telhado com a Ju. Ela fala que vai morrer, e o protagonista diz que ela nem tem habilidades para resistir e diz que está desapontado. Ele diz que não está interessado em matar alguém como ela. E Ju fala que estava errada e que não deveria ter traído o protagonista. Ela pede chorando para que ele salve a irmã dela e promete qualquer coisa em troca. O protagonista concorda em ajudá-la por causa de sua humildade. A cena muda para a floresta, onde o protagonista está conversando com Ju. Ela está com medo de ir até seu mestre e pensar que ela voltou escondida. O protagonista pede a ela que fale sobre a situação da seita Tianyi. Ju explica que o mestre da seita Tianyi, Dudu Shen, está em reclusão há muitos anos. O guardião da direita morreu de uma doença 10 anos atrás e seu lugar não foi preenchido. Agora, o Tang Qianqiu, que preside os assuntos internos da seita, deseja ser o guardião direito. Então as lutas entre os salões são muito sérias. O protagonista pergunta como a irmã de Ju ofendeu o mestre, e ela diz que não sabe. Ela explica que sua irmã foi treinada pessoalmente pelo mestre devido ao seu talento e ofendeu o mestre há um ano. Ela diz que ela foi presa e Ju tentou vê-la muitas vezes, mas não foi permitido. Ele diz que não sabe se a irmã ainda está viva ou morta e arriscou a vida para espiar no culto demoníaco. O protagonista joga uma sacola para ela e pede para que ela pegue, dizendo que se ela quiser salvar a irmã, deve aceitar seu acordo. A fantasma de cabelo vermelho se oferece para encontrar a irmã de Ju, pedindo um dia para fazê-lo. O protagonista pergunta se aceita Tianyi a sua inimiga, ao que a fantasma de cabelo vermelho concorda. O protagonista fala que como ele simplesmente como vai conseguir o dedo Guanyin, é claro que ele tem que virar a terra de cabeça para baixo. Esse é o mestre do salão da raposa mentirosa. Gou Dongxi está em cima de uma madeira. Ju abre a porta e é puxada com algum poder, parando na mão de Gou Dongxi, que fica furioso ao saber que ela fugiu com medo de assassiná-lo, considerando uma vergonha para a seita Tianyi. Em seguida, ela revela a informação importante de que o Lorde Demônio está na seita Tianyi, deixando o mestre Gou Dongxi surpreso.
Ju diz que ela ganhou a confiança de Honglei, o mais velho do culto demoníaco, para ter a oportunidade de se aproximar do Lorde Demônio Lin Seng. Ela diz que este é o equipamento exclusivo dos Lordes Demônios de todas as idades, e que isso é a prova de sua conquista. Golden se pergunta por que ele não sabia sobre esse equipamento especial dos demônios e ameaça Ju, dizendo que ela sabe das consequências se mentir para ele. A fantasma de cabelo pergunta o que Lin Seng deu para ela, e o protagonista responde que é algo que ele não precisa mais. Ele tira o que tinha dentro do saco. Golden se diz que isso contém a essência de Ji Junian, a primeira demônio Muron Xuan, a segunda demônio Qin Ning, e a terceira demônio ao mesmo tempo. Ele comenta que esse tesouro não é nada pequeno, e que parece que Lin Seng realmente confia em Ju, envergonhada. Ela fala o motivo dele ter dado isso para ela. Golden se pergunta por que ela acha que Lin Seng entrou na seita Tianyi, e Ju responde que ela se aproximou do Lorde Demônio antes de ter a chance de assassiná-lo, e que ele subestimou a situação. Ela diz que depois de investigar, descobriu a conspiração do objetivo de Lin Seng. Ela então fala que quer ver sua irmã primeiro. Golden se questiona como ela se atreve a ameaçar seus informantes no culto demoníaco, e diz que eles confirmaram que o paradeiro do Lorde Demônio era desconhecido. Ele comenta que se ele pode ser erradicado, isso não só ajudará a seita Tianyi a aumentar seu prestígio na Aliança do Caminho dos Justos, mas também o permitirá ir além com essa oportunidade única na vida. Eu esqueci quem é ele. Fala que o Bai Xiaobai que ele é corajoso. Protagonista cumprimenta o mestre e fala que é uma coincidência eu encontrar você aqui, e diz que quando você chegar você se atreve a sair correndo por aí pela seita e parece que vou ter que cuidar de você. A seita Tianyi contém um poderoso graveto que ensina você como o mundo humano é. Um graveto que machuca os músculos e ossos, o segundo graveto rasga a pele e a carne, e o terceiro graveto danifica os 5 órgãos internos. Hoje vou te dar 2 gravetos. Primeiro você vai aprender. Protagonista fala que o mestre nem perguntou na onde eu estava, ele diz que não importa onde você estava. Os discípulos vão para cima atacar o protagonista. Quando os discípulos estão prestes a atacar, o mestre vai para cima ajudar o protagonista. O protagonista pergunta que som foi esse se dos ossos quebrando. O mestre fala que o relacionamento entre ele e o guardião esquerdo é tão próximo, isso está enchendo o templo do Rei Dragão. A família não reconhece a família. Protagonista fala que ele está disposto a bloquear os gravetos por ele e isso é admirável para os discípulos. E com um sorriso no rosto, fala que vai ajudá-lo a se tornar um guardião direito. A Ju passa por trás de algumas pessoas no momento em que elas estão cultivando. Ela joga uma carta na direção de uma janela. O protagonista consegue pegar a carta e observa que o movimento da carta voadora de 100 milhas não tem muito poder de ataque, mas é realmente bom para passar pequenas anotações. A fantasma pede para que ele leia o que está escrito na carta, que informa que a garota teve sucesso em ganhar a confiança e que irá ver a irmã dela naquela noite. O protagonista cria um círculo roxo no chão e comenta que confiar nela sempre foi desconfortável, acrescentando que seria melhor se ele pudesse segui-la, mas, dada sua força, seria difícil não ser descoberto ao fazê-lo. A fantasma de cabelo vermelho fala que, mesmo sendo uma alma, não pode agir sozinha sem a ajuda dele. A demônio de cabelo branco joga uma bebida na fantasma e questiona se ela esqueceu todos os movimentos ensinados pelo mestre. O protagonista pergunta sobre a técnica de divisão de alma, e a demônio de cabelo branco explica que é uma forma simples de separar uma parte da alma para formar um clone que pode passar por paredes e se comunicar com o corpo principal. Essa técnica é mais usada para serviços de espionagem e para procurar segredos, sendo a mais adequada para se esgueirar secretamente. O protagonista diz que não aprendeu isso, mas a demônio fala para não se preocupar, pois pode ensinar desde que ele entrar aqui. Já à noite, Ju está caminhando com Golden Si. Ju pergunta para onde estão indo e Golden se pede para não falar, apenas seguir. O protagonista, já com a técnica de divisão de alma, espiona Ju e percebe que ela está indo para a parte de trás da montanha, onde as pessoas presas ficam escondidas. Pergunta se ninguém pode vê-lo dessa forma, e a demônio responde que ninguém consegue ver além de você. Ju fica surpresa ao descobrir uma passagem secreta na rocha. Golden se diz que gentilmente cultivou a irmã de Ju, mas não esperava que ela fosse tão ignorante nos assuntos atuais. Ele diz para Dei que a sua irmã está aqui. O protagonista acha tudo isso estranho, pois a irmã dela é muito calma. A Ju está abraçando sua suposta irmã. Golden se fala que já passou o tempo. A Ju acaba se despedindo de sua irmã e ao sair, a suposta irmã de Ju tira sua máscara. Golden se diz que agora que você teve o que queria, e pergunta qual é o propósito do Lorde Demônio vir até a seita Tianyi.
Pode me dizer a verdade? A Ju fala que sua irmã pediu para ouvir o mestre, então ela deveria dizer a verdade ao mestre. O protagonista aparece e fala que a irmã que você ouviu é falsa e não acredita nele. Faça o que eu disse primeiro. Ganhe um tempo que eu vou te ajudar a encontrar a sua irmã verdadeira. Goldon se pergunta qual é o problema. E Ju diz que não é nada. Ela questiona se a irmã dela era falsa, que ela não prestou muita atenção pois estava chorando. Ela fala para o mestre que o Lorde Demônio se disfarçou em um certo mestre de salão em nossa seita Tianin, esperando uma oportunidade para assassinar o mestre da seita. O Goldon se pede para ela voltar e contar mais detalhes para ele. O protagonista diz que pode garantir a verdadeira irmã e que deve estar em algum quarto. E a grande questão é como ele vai encontrar. Uma mulher furiosa diz que ela não tem permissão para voltar à noite e que tem que ficar lá para atuar. Os dois começam a segui-la. E a mulher dá um chute na porta na onde a irmã de Juna está presa. E a mulher irritada dá vários chutes nela. A demônio de cabelo branco pergunta ao protagonista se ele quer lançar um feitiço nela. O protagonista responde que não é necessário, já que o local é uma chave para detecção e deve haver algumas medidas defensivas. Agir imprudentemente apenas atrasará eventos maiores, então devemos esperar por uma oportunidade. A mulher sai dali e a irmã de Aju cospe no que ele estava segurando. O protagonista então diz que ele não é um pervertido. A Dei pergunta se ele é um membro do culto demoníaco. O protagonista responde se ela não está animada demais, ele é seu inimigo jurado. A Dei fala porque ela não quis ser a concubina do guardião esquerdo. Ela explica que foi aprisionada pelo mestre que respeitava tanto. Após tantos dias, também refletiu sobre o assunto e é realmente difícil dizer quem é o pior, o culto demoníaco ou o caminho dos justos. O protagonista diz que, para que ela possa salvar você e sua irmã, ela teve que se infiltrarem no culto demoníaco e assassinar o Lorde Demoníaco. No entanto, ela foi estupidamente enganada pela mulher que abraçou e chorou por um tempo. Ela chama ele de herói e pede que ajude a passar uma mensagem para sua irmã, que ela é para deixar a seita Tianin e vá para o Lorde Demônio. O protagonista tranquiliza a mulher, pedindo que não entre em pânico. Fala que prometeu a salvá-la para sua irmã e que ela vai ir junto. Agora que o lugar foi encontrado, só resta esperar pelo seu verdadeiro corpo para vir resgatá-la. A demônio de cabelo branco diz que isso não é algo simples. Goldon se levantou uma barreira neste quarto e ele consegue detectar imediatamente se alguém é levado. O protagonista comenta que ele é um velho astuto e precisa fazer a Ju acreditar nele. Ele pergunta a ela se tem algum segredo que só as duas sabem. Enquanto isso, a fantasma de cabelo vermelho anda preocupada ao lado do protagonista. Enquanto isso, a alma do protagonista volta para o seu corpo. O protagonista diz que o feitiço de retorno instantâneo para o corpo principal depois de se dissolver o avatar é realmente incrível. A fantasma de cabelo vermelho pergunta se ele encontrou alguém e se fez um acordo. O protagonista olha para a porta e vê uma pessoa na porta. A pessoa diz que o mestre pediu para enviar algo. O protagonista diz que está muito tarde e pergunta o que a pessoa deseja enviar, enquanto fala que essa voz é familiar. A anciã Mia fala que é ela mesma. O protagonista puxa ela para o quarto e confere se não tem ninguém do lado de fora. E diz como ela sabia que eu estava na seita Tianin. Então a Mia puxa o protagonista para trás e joga ele no chão. Protagonista vê que ela é Mingia. Ela diz que só ela quer, só ele pode dar. Protagonista fala para se acalmar: se eu for dominado por ela agora vou morrer se pelo menos a cultivação dela fosse menor do que a dele. E diz que ele teve uma ideia. O protagonista está caminhando com uma pessoa cujo nome eu esqueci. Ele diz que o guardião esquerdo chamou tarde da noite e pergunta qual é o problema. O protagonista responde que saberá rapidamente, quando Ming aparece nas costas do rapaz e diz que ele foi enganado. Ming usa seu poder e congela a pessoa. O protagonista comenta que Ming faz jus à sua reputação, e ela pede para ser chamada de Yaya. O protagonista concorda e a chama de Yaya, prometendo recompensá-la generosamente caso coopere bem durante a missão. Yaya pede ao protagonista que não tenha piedade dela. E então duas mulheres aparecem atrás dele, dizendo que as duas irmãs vieram para ajudar por ordem da Mestra Bai. O protagonista diz que o tempo está correndo e ordena que todos comecem logo. Uma bela cena aparece e ainda bem que foi borrada nesta parte. O protagonista tranquiliza a pessoa e, em seguida, coloca seus dedos no gelo, que explode. A cena mostra a Ju e uma pessoa em frente de um portão. Na manhã seguinte, um figurante aparece e diz que o mestre do salão está esperando por você. Pode entrar primeiro, os discípulos devem esperar aqui fora. A Ju fala do porquê ela não recebeu nenhuma notícia nova do Lin Seng. Protagonista diz que encontrou a irmã dela na noite passada. Protagonista fala que está salva e no momento ela está aprisionada há muito tempo e que a força dela está muito fraca, por ela ter contrariado seu mestre ao recusar ser a concubina do guardião esquerdo.
Ela questiona o motivo da difamação do mestre e do guardião esquerdo, mas o protagonista responde que se quisesse difamá-los, teria feito algo mais ultrajante. Ele ainda mostra uma prova de que viu a irmã pessoalmente, mencionando a marca de nascença em forma de borboleta na coxa direita. Um homem de longos cabelos brancos, com uma joia vermelha na testa e trajes refinados, apresenta-se diante de uma mulher de cabelos roxos escuros que veste um vestido preto justo. Guardião esquerdo, esta mulher é a espiã que plantei na seita demoníaca e ela voltou com notícias. O homem senta-se, abre um livro e, satisfeito, aceita um cacho de uvas que outra discípula, uma jovem de cabelos castanhos escuros, vestindo azul, lhe oferece. Muito bem, é realmente uma bênção para a seita ter uma discípula tão leal. Sem aviso, ele agarra o braço da espiã. Conte rapidamente ao guardião esquerdo qual é o plano do demônio. A mulher, tensa, responde: assassinar o mestre da seita depois de se disfarçar como mestre de um dos salões, em 3 dias. Em pensamento, ela amaldiçoa. Que lixo é esse? São todos um bando de animais hipócritas. O guardião franze o senho. Isto é importante. Como descobriu? Ela abaixa os olhos. Tornei-me a concubina do demônio na seita demoníaca. Ele conclui, folheando o livro. Lin King domina uma técnica de cultivo duplo, não parava de falar com Azul e acabou revelando tudo, não é, Azul? Sim, confirma ela cabisbaixa. Uma arte de cultivo duplo, isso é raro, comenta o guardião com um sorriso astuto. A Adi já não aguenta mais, quando ela partir, esse vilão mandará um par de irmãs como presente. Ele levanta-se e cumprimenta um segundo homem de cabelos brancos, o mestre do salão Shun, que segura um exemplar do Tao Te Ching. Muito bem, mestre Shun. Concluído o assunto, eu o nomearei guardião direito. Obrigado, guardião esquerdo, responde Shun. A voz do guardião ecoa pelo grande salão. Que todos os mestres de salão se reúnam imediatamente para discutir assuntos importantes. Entre cochichos, os mestres questionam a convocação repentina, a ausência do mestre da seita e a possível escolha do novo guardião direito. Quando o guardião esquerdo adentra o recinto, todos se curvam. Desejamos uma vida longa ao guardião esquerdo. Sentado num trono elevado, ele dirige-se ao grupo. Senhoras e senhores, convoquei-os para avaliar o progresso de cultivo. Sigam minhas instruções. Usem Jin-Yan para apontar ao coração e ativar Zu-Tian. Uma névoa púrpura envolve o chão enquanto os mestres executam a técnica. Um dos mais velhos se atrapalha, suando em pânico. Saia, ruge o guardião. Uma força invisível arremessa o homem contra a parede com um estrondo. O que aconteceu? Pergunta alguém. Mestre do salão Liu, exclama Azul. Azul, verifique a identidade dele, ordena o guardião. Em pensamento, ela pondera. Preciso manter distância, ele pode revidar mortalmente. Sim. Ela se aproxima do corpo caído e arranca uma máscara. Surge o rosto aflito de uma jovem loira. Quem é esta mulher? Exige o guardião. O mestre Liu virou mulher? Por que ele é uma mulher? Onde está o demônio Lin King? Azul ergue a máscara. Esta discípula também não sabe, talvez Lin King tenha outros planos. O guardião encara Shun. Do que está esperando? Eu mesmo a torturarei até revelar o paradeiro do demônio, responde Shun, avançando com a mão erguida. A prisioneira grita. Você não pode me atacar! Um grito agudo ecoa pelo salão. O golpe é barrado, Shun cambaleia, surpreso. O guardião sorri, impassível. Bom truque, mas não consegue enganar a mim. O ancião de longos cabelos brancos prende o punho com força. O som seco de cachá ecoa. Por que isso, guardião esquerdo? Ele se ergue e aponta para Lin Cheng, que recua, surpreso. Lin Cheng, admito que você é corajoso, mas ainda está abaixo de mim. Planejou usar as informações de Aju para nos enganar, expor um bode expiatório, ganhar minha confiança e então aproximar-se do líder da seita. Cruza os braços e solta uma gargalhada estrondosa. Hahaha! Pena que meus olhos desvendaram todo o plano. 2 bajuladores atrás dele vibram. Digno do guardião esquerdo, brilhante, poderoso, sábio e extraordinário. Com um só olhar desfez um esquema tão profundo, eu não perceberia nem quebrando a cabeça.
Entre eles, a Ju, a jovem de cabelos loiros curtos, machucada e com um olho roxo, baixa o olhar. Como ele errou em cada frase? É doido ou aliado? Não muito longe, o líder da seita, um homem de semblante austero e marca vermelha na testa, ofega, a mão no peito. Não, eu posso provar minha inocência. No alto de uma árvore, Lin Cheng observa ao lado de sua parceira ruiva. Ela sussurra. Se ele se explicar, tudo vai ficar ainda mais confuso. Simples, não o deixaremos falar, responde Lin Cheng. Num piscar, a mão de Lin Cheng envolta em aura verde cobre a boca do líder. Geme o ancião, o som abafado por um vibrar de Wang. O quê? O guardião esquerdo vê a cena e ordena. Prendam-no. Sim, ecoam os subordinados, correndo entre estalos de papá. Eles investem. Lin Cheng esquiva-se num risco de chua. O que estão esperando? Peguem-no! Ele é meu! Grita um guarda, antes de ser lançado ao chão. Lin Cheng agarra um relicário de jade que pulsa em luz azulada. É isto. O guardião fareja a energia. Essa peça carrega forte aura demoníaca. Ele quer romper o cerco com ela. O líder da seita reconhece o artefato. É o Gilbao Rui, lembrança dos antigos lordes demônios. Eu mesmo o vi nas mãos do demônio. A mulher de cabelos roxos arregala os olhos. Então era daí que vinha essa aura tão poderosa. Sob o selo verde, o líder debate-se. Um guarda berra. Não se mexa! Pensamento do líder, furioso. Maldita, você me traiu! Lin Cheng inclina-se. Acalme-se. Do alto, a aliada ruiva salta de volta ao chão. Pensamento, já entreguei o Gilbao Rui a tempo. Com a Ju desfalecida nos braços, Lin Cheng recua e avalia o rosto do ancião. Pensamento, ele não abrirá a boca por alguns dias, perfeito. Puxa a pele do velho, confuso. Ué, por que não consigo arrancar essa máscara falsa? O guardião esquerdo avança, sinistro. Lin Cheng não sabe o que é bom para você. Tire a mão e deixe-me explicar ao líder. Caso contrário, veremos se seus ossos são mais duros que meus instrumentos de tortura. O ancião selado sacode a cabeça, olhos arregalados. Só balança a cabeça? Faça-me falar se puder, é isso? Rosna o guardião. Ele se volta aos lacaios. Levem-no e torturem-no até confessar. Os soldados arrastam o líder, que se debate em desespero, lágrimas escorrendo enquanto o som abafado de lá 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 escapa de sua garganta. De longe, Lin Cheng observa, um sorriso satisfeito no rosto. A Ju geme fraco em seus braços. Pensamento. Tudo segue conforme o plano. Mais tarde, ele deixa a Ju caída, voltando-se à parceira ruiva que o acompanha. Ela comenta, animada. Agora você finalmente pode começar a coletar as habilidades mágicas? A jovem de cabelos roxos que ele carrega a seguir suspira. Não estou com pressa. Lin Cheng sorri, olhar perspicaz. Pensamento. Ainda tenho uma promessa a cumprir. A parada começa numa masmorra sinistra. Tem um cara lá, um rei de cabelo branco todo estiloso, acorrentado na parede. Do lado dele, 2 guardas bombados comentam entre si. Droga, este rei também é um homem forte. Eles ficam impressionados, porque, mesmo depois de apanhar, o cara nem deu um pio. Ele é incrível, nem sequer gritou, diz um deles. Ele é digno de ser o líder da seita dos demônios. Aí a cena corta. Tem um cara loiro conversando com outro, um interrogador de roupa roxa que está segurando um chicote cheio de espinhos. O loiro pergunta, como está aquela mulher? Ela falou? O interrogador responde que trancaram ela e que o chefe mandou fazê-la falar de qualquer jeito. E então ele pega o chicote com um sorriso de quem vai aprontar. A gente vê de novo o rei de cabelo branco e agora estão forçando um negócio verde brilhante na boca dele enquanto ele está amordaçado. Em outro lugar, uma moça loira está caída no chão de palha, toda fraca, gemendo de dor. De repente, entra na sala da moça um cara de cabelo branco comprido, preso no rabo de cavalo e carregando uma maleta de médico. Ele fala para um dos guardas que está saindo. O chefe me pediu para curar esta demônia. O guarda responde, certo, ela é toda sua. Vou fazer uma refeição. A moça, desconfiada, diz para o cara novo, não preciso do seu remédio Tiamen. Se apressa e vai embora. Mas o cara do rabo de cavalo só dá um sorrisinho e pergunta, eu vou embora? No segundo seguinte, a mulher está desesperada, chorando e agarrada na perna dele. Não vá! E aí a coisa fica estranha. A moça muda da água para o vinho.
Com o rosto todo vermelho, ela fala toda manhosa: Senhor, está doendo tanto. Você tem que beijar e abraçar para que eu sare completamente. O cara, que não é bobo nem nada, responde: Temos pouco tempo, então vamos pular formalidades e ir direto ao trabalho. Ele pensa consigo mesmo: Muito bom, o nível de cultivo dela caiu depois que ela se feriu. Ah, é exatamente o que eu estou pensando. E então, a cena dá a entender que eles trabalham nisso por um bom tempo. 2 horas depois, ele fala: Estou exausto. Lá fora, os guardas estão confusos com o barulho que está vindo da sala de interrogatório. De que sala de interrogatório vem todo esse barulho? Pergunta um. Este companheiro é muito forte, diz o outro. Enquanto isso, de volta à cela, o rei de cabelo branco está possesso. Esta pessoa que quebrou meu selo. A pessoa que fez isso comigo também, ele pensa furioso. Com um grito de raiva, ele arrebenta as correntes. Os guardas de fora se assustam. O que está acontecendo aqui? Na outra sala, a moça loira está deitada na palha, com um sorrisinho de satisfação. Eu me sinto satisfeita, ela murmura. O cara de rabo de cavalo está de costas, indo embora, quando de repente, bum! O rei arromba a parede e invadindo a sala com um mod estampado no rosto. O rei encara o cara de rabo de cavalo, bufando. Mas o cara se vira e agora os olhos dele estão brilhando em vermelho e uma aura azul envolve seu corpo. Ele olha para o rei e diz: Acontece que poderei testar minhas técnicas recém-adquiridas em você. A moça no chão fica de boca aberta, pensando: o ar congelante? Como ele pode? O rei de cabelo branco, solto e boladão, parte para cima do nosso herói, o cara do rabo de cavalo. Ele lança uns raios vermelhos dos dedos e grita: Dedo de Guan Yun! Mas o nosso protagonista é liso, desvia dos ataques com um sorrisinho e ainda tira um sarro. Com essa pequena habilidade, você ainda quer ser o protetor direito? Aí o cara do rabo de cavalo mostra a que veio. Uma energia azul explode ao redor dele e ele pensa todo feliz. É incrível, não apenas copiei o ar congelado, mas minha base de cultivo também melhorou muito. Além disso, ele agora está ferido, minha força não é mais inferior à dele. Ele lança um poder azul que bate de frente com os raios vermelhos do rei, e rola uma explosão gigante. Depois da fumaça baixar, o herói está lá, de pé e provoca: Parece que você é mais fraco do que deveria ser. A moça loira que ele tinha curado antes assiste a tudo de queixo caído. Ela pensa: Ele ainda está ileso depois de colidir com o dedo de Guan Yun? Nem eu conseguiria fazer isso. Como ele fez? Até o rei fica chocado, sem entender como o ataque dele não fez nem cócegas no cara. O herói então começa a se apresentar. Esqueci de me apresentar. Meu nome é... Mas a cena corta. Agora estamos em outro lugar, com um chefão chamado Protetor Esquerdo. Ele pergunta para o seu capanga: O demônio falou? O capanga responde: Ainda não, ele é muito teimoso, mas não vai durar muito. Só que quando eles olham na cela, ela está destruída e o prisioneiro sumiu. No lugar, tem um bilhete no peito do rei derrotado dizendo: Obrigado, Protetor Esquerdo. O chefão fica maluco de raiva e grita: Maldição! Longe dali, nosso herói está fugindo com a moça loira no colo. Eles chegam num quarto cheio de mulheres que o recebem como um mestre. Uma delas, de cabelo roxo, ajuda a loira que mal consegue ficar em pé. Cuidado, anciã, ela diz. O protagonista fala, culpando os guardas. Aqueles desgraçados da Tianmen realmente te torturaram a ponto de você mal conseguir ficar de pé? Mas a loira fica toda sem graça, porque a gente sabe o verdadeiro motivo da fraqueza dela. 2 mulheres se ajoelham e pedem para segui-lo para sempre. Outra cochicha no ouvido dele que agora ele pode aprender a técnica do dedo de Guan Yun através do cultivo duplo. Ele então planeja a fuga. Vou levá-las para um lugar seguro primeiro e depois volto para buscar Mingyia. Mas a paz dura pouco. De volta ao covil dos vilões, o protetor esquerdo usa uma magia sinistra e consegue localizar o grupo. Com ódio nos olhos, ele diz: Encontrei. E em seguida, ele invoca uns fantasmas de energia verde e manda: Tragam-nos para mim. A caçada vai começar. Uma explosão gigante de energia verde joga todo mundo pelos ares. Um cara de cabelo branco, que parece ser o principal, tá no meio do furacão, junto com 2 moças. Eles soltam um droga, rápido demais. A coisa fica frenética, com os raios verdes cortando para todo lado, e um desses raios acerta uma das moças, a de cabelo verde, e a joga longe.
O cara de cabelo branco fica chocado vendo a cena e, quando percebe, a outra moça de cabelo escuro está sendo agarrada por umas gavinhas de energia verde. Em questão de segundos, a de cabelo verde, que grita o nome dela, Anshu, já tá toda enrolada e capturada. A amiga dela, a de cabelo escuro, se desespera e grita, irmã mais velha! Nisso, ela também ia ser pega, mas o nosso herói de cabelo branco é mais rápido. Ele a agarra no ar e a salva. Me solta, ela grita, sem entender. Ele a ajeita nos braços e diz, peguei você! Ela, agora salva com ele, olha pra trás e implora, rápido, salve a Anshu! Mas ele responde, meio frustrado, não consigo alcançá-la. Aí aparece o chefão da história, um cara de cabelo verde flutuando no ar, todo cheio de poder. Ele lança a ameaça. Voltem para mim antes do anoitecer de hoje, senão farei aquela garota saber o que significa não viver e não morrer. A moça de cabelo escuro, que a gente descobre que se chama AD, não deixa barato. Mesmo no colo do cara, ela aponta pro vilão e grita, se você se atreve! Depois, mais calma, ela conversa com o cara de cabelo branco. Fique seguro primeiro, e depois voltarei e encontrarei uma maneira de salvar a Anshu. Mas no pensamento dela, a gente vê que ela tá dividida. Eu não quero salvá-la com você também. Ela se sente mal por isso e pede desculpas. Me desculpe, eu sei que você tem sido muito gentil conosco e não posso pedir mais nada. O cara de cabelo branco, tranquilão, responde. Você está me ajudando também, estamos nos ajudando. A D fica pensando em como pedir para ele arriscar a vida para salvar a irmã dela, a Anshu. Ela pensa, se o benfeitor estiver disposto a me ajudar a salvar minha irmã... Ela se decide e fala, determinada, que está disposta a arriscar. O cara de cabelo branco, que por dentro se chama de Lorde Demônio, pensa que o importante é fazer justiça. Enquanto isso, o vilão de cabelo verde está provocando a Anshu, que está amarrada. Ele a chama de traidora. Sua traidora imprudente, você conspirou com a seita demoníaca e enganou seu mestre. Não seria uma pena te matar? Mas ela não se intimida e cospe na cara dele. Você é um hipócrita, com rosto de homem e coração de animal. E ainda desafia. Se você quer me matar, faça de uma vez. O vilão dá uma risada maléfica, achando que seu plano tá dando certo. Os dois devem estar uma bagunça agora, impacientes para se jogarem na armadilha, não é? A cena corta para uma estalagem à noite. Um outro cara, de cabelo escuro, aparece e diz, estou pronto. Mistério no ar. De volta ao nosso casal, eles estão num quarto. O cara de cabelo branco tá sentado numa cama chique e fala pra AD. Certo, a cama arrumada pela chefe Bahia é macia, então você pode vir. A coitada da AD fica roxa de vergonha, em pânico total, pensando, como eu poderia estar com humor pra fazer esse tipo de coisa agora? Tá de noite, um lugar com uma arquitetura bem antiga, tipo oriental, e cheio de guardas do lado de fora. Dentro tem um velho, um tal de guarda da esquerda, todo impaciente, resmungando sozinho, porque eles ainda não vieram. Aí a gente vê que ele não tá sozinho. Tem uma mulher de cabelo roxo amarrada no chão. E ela não tá com medo não, tá tirando o sarro dele. Você realmente acha que eles são tão idiotas quanto você, sabendo que é uma armadilha e ainda assim pulando nela? O velho fica maluco de raiva. Cale-se! Ele grita e até quebra umas bolinhas de metal que estava segurando de tanta força que fez. A mão dele até dói e a mulher continua. Se está doendo, tudo o que você precisa fazer é gritar, não seja tímido. O cara fica com os olhos vermelhos de ódio e parte para cima dela gritando, você pode morrer agora. Mas aí, ele para e pensa melhor com um sorriso de dar medo. Mas matá-la seria barato demais. Eu quero que você deseje a morte. Ele se inclina sobre ela e dá aquela risada de vilão. A mulher, já chorando, grita, socorro! E bem nessa hora, ouve-se um barulho. O guarda da esquerda olha para o lado, surpreso. Lá fora, os outros guardas ouvem também. Um deles pergunta, o que aconteceu agora? O outro nem liga. Deve ser um gato selvagem. Abre a porta do quarto devagarinho e fala baixo. Quem veio? E o que ele vê? Na cama dele tem alguém deitado debaixo de um lençol rosa, só com as pernas de fora numa pose bem provocante. O velho fica todo confuso, mas a confusão vira outra coisa rapidinho. Ele começa a tirar a roupa todo animado. Como esperado de uma mulher que serve ao demônio, ela sabe como jogar.
Ele vai chegando perto da cama, todo bobo, e diz: "E cobrir o seu rosto como se fosse tímida aumentou o meu entusiasmo." Ele tá tão na dele que até começa a falar umas coisas sem sentido. Quando ele finalmente puxa o lençol, a cara dele é de puro terror. Pô, um soco na cara dele. Quem tava na cama era um cara de cabelo branco comprido que se levanta e fala, limpando as mãos: "Meus olhos, você, velho, ainda quer comer grama tenra?" O guarda da esquerda tá no chão berrando pros outros: "Peguem-no!" Os guardas entram correndo e respondem: "Sim!" Mas o cara de cabelo branco já tá de pé brilhando com uma energia roxa e diz com um sorriso de canto: "Vocês vieram na hora certa para experimentar minha nova técnica em vocês." O cara de cabelo branco soltou aquela técnica roxa e derrubou os guardas todos. Eles gritaram "Ah!" e caíram no chão. O chefe deles, o guarda da esquerda, ficou chocado e gritou pro nosso herói: "Como você tem o dedo de Guaum?" É o nome da técnica, pelo jeito. O herói, agora usando até um chapéu estiloso, só respondeu: "Você está pronto?" O velho não deixou barato e invocou um monte de clones espirituais, todos verdões e translúcidos, e mandou eles atacarem. Ele ainda disse: "Este truque de novo?" Parece que ele já conhecia alguma habilidade do nosso herói. Só que o cara de cabelo branco foi mais esperto. Junto com uma moça de cabelo vermelho que apareceu do lado dele, ele criou uma parede de gelo gigante e prendeu os clones. Ele até falou: "Eu descobri uma maneira de me livrar dela." Enquanto os clones batiam no gelo, o guarda da esquerda se deu conta. Onde? O herói tinha sumido. No segundo seguinte, o velho leva outro tiro daquela energia roxa, só que pelas costas. O herói tinha pulado a janela e dado a volta. Ele ainda mandou a real, todo calmo: "Com licença. Muitas vezes as batalhas exigem no método mais simples de ataque e vitória." O velho ficou louco da vida. "Vamos ver para onde você vai escapar desta vez. Venha!" ele gritou apontando para a janela. Mas o herói ficou lá parado e até perguntou: "E então?" O guarda ficou sem entender nada, pensando: "O que está acontecendo?" Aí que tá o plano. A gente descobre que as mulheres que ele tinha salvado, incluindo a de cabelo roxo, estavam do lado de fora quebrando a tal parede de gelo para libertar os clones. O herói, vendo que o plano deu certo, sorriu e disse: "É hora de fazer uma pausa." Ele enganou o velho, fazendo-o dividir suas forças. O guarda da esquerda percebeu a armadilha e que seu poder estava dividido. Furioso, ele gritou: "Quem você pensa que é?" e partiu para cima do herói num ataque direto. Ele deu um soco com tudo. "Receba isto!" Mas o herói desviou fácil. O soco foi tão forte que abriu um buraco no teto. O próprio guarda ficou espantado. "Droga!" A moça de cabelo vermelho tentou ajudar o herói, oferecendo a mão para dar poder a ele, mas ele recusou. "Eu não posso. Hoje é diferente do passado e não é realista lidar com um inimigo com uma só mão." Ele sabia que a luta ia ser mais difícil. A história termina, de um jeito bem bizarro, com o herói fazendo uma cara de pânico e um balão de terto falando: "Ele é tão longo assim?" O guarda da esquerda olha pro nosso herói, que tá com o cabelo brilhando colorido, e fica tipo: "Por que você tá assim?" O próprio herói, que a gente descobre que se chama Yin Zeng, também tá confuso, pensando: "E o cabelo? Isso é um método demoníaco?" O velho acha que o Yin Zeng tá fraco e resolve atacar. Ele parece exausto. Boa oportunidade, ele pensa, e solta uma rajada de energia. O Yin Zeng defende com o braço e é jogado contra a parede de gelo, que racha toda. Mas o mais doido é que ele levanta de boa e fala: "É tão doloroso, mas eu não fui ferido." O guarda da esquerda fica passado, com o nariz até sangrando de choque. Você está de pé depois de receber um golpe com toda a minha força?" ele grita. Aí o Yin Zeng fica todo bombado e confiante. Ele até tira uma onda. "O braço que treinei por 18 anos, como seu dedo mindinho poderia machucá-lo?" O guarda não gosta da marra dele e responde: "Pare de falar besteira na minha frente." Então o velho resolve apelar. Ele começa a absorver a energia dos clones dele que estavam presos. A amiga do Yin Zeng, a moça de cabelo vermelho chamada Ashu, percebe a treta e avisa: "Muito forte. Ele absorveu os 9 clones. O poder vai aumentar instantaneamente, então tenha cuidado." O guarda da esquerda, com o poder no máximo, grita o nome do seu golpe final: "Super Guan Yun", e solta uma rajada de energia verde gigantesca.
O Yinzeng pensa em desviar, mas vê que a Shu e as outras estão logo atrás dele. Ele não tem escolha. Só posso enfrentá-lo de frente. O velho caçou a dele. Haha, você vai aprender e executar isso agora. Eu te digo, ninguém pode imitá-la. Mas aí vem a surpresa. O Yinzeng não só imita, como faz maior. Ele lança uma rajada roxa gigante, que é o dobro do tamanho da do guarda. A cara do velho é impagável. Ele só consegue pensar, WTF? A energia do Yinzeng engole o guarda da esquerda, que sai voando e gritando umas coisas sem sentido. O prédio inteiro vai pro beleléu, destruído pela explosão. E assim, o nosso herói vence a luta de forma espetacular. Então, depois daquela luta espetacular, a poeira mal baixou e já deu outra treta. A explosão foi tão grande que acordou o chefão do lugar, um tal de mestre da seita, que estava meditando em reclusão. Ele saiu, viu a bagunça e ficou furioso. O que diabos aconteceu? Um guarda chegou correndo, todo desesperado, e contou tudo. Yinzeng, o mestre da seita demoníaca, nos atacou agora e derrotou o guarda da esquerda. O mestre da seita não perdeu tempo e já mandou o recado para geral. Era para todas as seitas do bem caçarem o Yinzeng e não deixá-lo voltar para casa. Enquanto isso, o Yinzeng e suas amigas já estavam voando para longe. Ele explicou para elas que, como ele matou o guarda da esquerda, o caminho principal estaria bloqueado e eles teriam que pegar um desvio. O plano era passar pelo Palácio das Feras, um lugar que, segundo uma das moças, a Ming-Ya, era meio neutro e não iria se esforçar para pará-los. A Ming-Ya, aliás, estava toda caidinha pelo Yinzeng. Senhor, você é incrível! Só que o plano foi por água abaixo. Do nada, eles ouvem um rugido tão poderoso que machuca os ouvidos. A Chu, a de cabelo vermelho, saca na hora. Palácio das Feras, o rei das feras, está rugindo. O tal rei não era nada amigável. O Yinzeng, para proteger as garotas, mandou a Ming-Ya tirá-las de lá o mais rápido possível. Senão, o poder delas seria danificado. E quanto a você? Ela perguntou. Eu vou distraí-lo, ele respondeu, ficando para trás. Ele enfrentou o rugido e até tentou revidar com um raio de energia, gritando, cale-se! Por um segundo pareceu que deu certo, o rugido parou. Mas era uma armadilha. Vários raios de energia saíram do chão e prenderam o Yinzeng numa jaula. Preso, ele xinga o pessoal do Palácio das Feras e parte para cima do inimigo que a gente ainda nem viu. Corta a cena do Yinzeng e vamos pro tal Palácio das Feras. Chegando lá, o clima tá tenso. Tem um ancião dando uma bronca em outros dois, um loiro chamado Xianong e um grandão musculoso chamado Liju ou Baju. O nome muda, maior confusão. A bronca é porque eles mobilizaram geral para caçar o Yinzeng sem permissão. Vocês dois querem se rebelar, grita o velho. O Xianong, que é o mais falador, retruca que a situação é urgente e que eles precisam falar com a senhora do palácio. Mas uma serva velhinha e brava barra a entrada deles, dizendo que a senhora já foi dormir e que é para eles voltarem amanhã. O Xianong fica desconfiado e pergunta na lata se a senhora não escapuliu de novo. A velhinha fica toda sem graça. Enquanto os dois anciões saem para organizar a caçada, a serva fica romundiando que eles não respeitam ninguém e que ignoram a senhora do palácio só para agradar as outras seitas. Mas o mais doido é que, quando ela entra no quarto, a cama da senhora tá vazia, só tem um boneco de madeira no lugar. A tal senhora do palácio realmente fugiu. A cena muda para a floresta à noite. Vemos o tal do Liju, ou Baju, com uns lobos farejadores, mas eles perdem o rastro do Yinzeng. De repente, o próprio Yinzeng aparece atrás dele, dando maior susto no grandão. Logo depois, vemos o Yinzeng cercado. Ele tá sem camisa, todo acabado, e os caras com os lobos o encontraram. Ele até brinca, droga pessoal, deixem-me pelo menos vestir algumas roupas. Eles não querem saber de papo e soltam um sinalizador. O ancião Xianong recebe a notícia. Yinzeng está fugindo para o oeste, na direção da Montanha Sagrada. Isso o deixa em pânico. Ele manda o Liju ir por terra com seus homens para interceptá-lo, enquanto ele mesmo monta numa águia gigante chamada Lingtiang e vai voando.
Ele pensa: eu nunca o deixarei chegar perto da montanha sagrada, caso contrário, estarei em apuros. A caçada ao Enjeng continua. O ancião loiro, Xiaoning, chega voando na sua águia gigante e já se prepara para o ataque. Ele vê uma confusão lá embaixo, uma poeira danada. Só que a cena é a mais aleatória possível. Tem um monte de monstro, um Ultraman e um cara bem correndo juntos. Uma zoeira total dos desenhistas. Mas aí a gente vê a cena real. Enjeng e as amigas estão fugindo de uns bichos feios. O Xiaoning vê o grupo e, achando o Pin Enjeng, mergulha para atacar, gritando: demônio, vá para a morte. A Pin Enjeng é rápida no gatilho. Enjeng empurra uma amiga para fora do caminho e parte para cima do ancião. Quando o Xiaoning pousa, a Pin Enjeng aparece por trás e dá um socão na cara dele que o joga longe. Que força! Depois de bater, Enjeng ainda pergunta, toda voada: a propósito, eu pisei em alguém agora? E quem era essa garota? Ninguém menos que a tal senhora do palácio, que tinha fugido, a chefe do lugar. Nesse meio tempo, o outro ancião, o Li Ju, chega com a cavalaria montada em tigres, mas o Pin Enjeng aparece na hora certa e cria uma parede de gelo gigante e fica ali pensando por que o pessoal do Palácio das Feras, que costumava ser neutro, agora quer tanto a cabeça dele. O Li Ju, furioso, quebra a parede de gelo. O Xiaoning levanta, ainda tonto do soco, e vê que o Pin Enjeng usou a confusão para correr na direção da montanha sagrada. Ele ordena que todos entrem e o caçem lá dentro. Os soldados ficam com medo, porque dizem que só os chefes podem entrar lá, pois o lugar é cheio de bestas antigas e perigosas seladas há milênios. Mas o Xiaoning não quer nem saber e ameaça quem desobedecer. A cena final é com o Pin Enjeng já dentro da floresta da montanha sagrada. Ele acha o lugar estranho, super denso, como se ninguém pisasse ali há séculos. E aí ele encontra uma coisa mais estranha ainda no chão. Um monte de roupa de mulher jogada. De quem será? Lembra que o Enjeng achou umas roupas de mulher no meio do mato? Pois é, ele foi dar uma olhada e ouviu um barulho de água. Quando chegou perto, deu de cara com uma garota de cabelo vermelho tomando banho no rio. O flagra mais clássico do mundo. Os dois ficaram super sem graça. Ela gritou: quem? E ele, todo atrapalhado, tentou se explicar. Eu não vi nada, sou só um lenhador. Mas a desculpa não colou muito. O papo deles é interrompido porque os perseguidores do Enjeng chegaram. E que perseguidores! Uma manada de lamas brancas com cara de poucos amigos. Isso mesmo, lamas. O Enjeng ficou tipo, hã? A moça ruiva não perdeu tempo. Vestiu a roupa num piscar de olhos, pulou no meio das lamas e começou a distribuir chutes, gritando: besta amaldiçoada, não machuque as pessoas. Enquanto isso, o Enjeng, escondido, percebe que as roupas que ele pegou eram as roupas debaixo dela. Que vergonha! Ele decide ajudar e já chega com um plano. Ei, garota, deixe-me ajudar, você ataca por cima, e eu... Mas antes de terminar, uma das lamas cospe bem na cara da menina. A cena é nojenta e os dois ficam horrorizados. A garota diz que o alvo das lamas é ela e manda o Enjeng fugir. Ela ainda pensa que, por sorte, foi apenas saliva normal. Imagina o que mais essa lama poderia cuspir. Mas o Enjeng não vai deixar barato. Ele fica bravo de verdade e, com aquela aura de poder dele, diz que o bicho é irritante. Agora ele vai entrar na briga pra valer. A garota ruiva que levou aquele cuspe nojento na cara tá no chão chorando. O Enjeng sai do esconderijo para falar com ela, até elogia a força dela por ter derrubado o bicho. Ele se oferece para resolver o problema da lhama desmaiada, mas ela o impede. Não pode matá-lo, ela diz. E aí ela explica o porquê. A montanha sagrada é um lugar protegido. Quem mexe com as bestas espirituais de lá, ou é morto por elas, ou pelos guardiões da montanha. Enjeng conta que entrou escalando um penhasco e não viu guarda nenhum. E, para surpresa dele, a garota admite que fez a mesma coisa. 2 fora da lei. Aí ela finalmente conta o que está fazendo ali. Ela precisa domar aquela lhama específica porque só o bicho sabe onde uma besta antiga selou a irmã dela. E o cuspe não era só saliva, era veneno. Por isso ela estava tomando banho antes. Ela até dá uma pílula antídoto para ele, que é um item secreto do Palácio das Feras.
Quando a lhama começa a acordar, a garota não sabe direito o que fazer. Ela acha que o bicho só obedece quem o derrota. Ela tenta mandar na lhama, mas não adianta. Vendo a dificuldade, Indzeng Todo-Poderoso dá outro nocaute na cabeça do bicho. E aí a mágica acontece. Quando a lhama acorda de novo, ela se curva para a garota, como se a reconhecesse como sua mestra. Aparentemente, como Indzeng a derrotou por ela, a lhama se tornou dela. A garota fica super feliz, dançando e comemorando que agora vai poder encontrar a irmã. E para fechar o capítulo com chave de ouro, o Indzeng olha para ela comemorando e pensa, com aquela cara de quem se acha: é óbvio que você é minha também. E aí, pessoal, a história se dividiu em duas agora. Primeiro, vamos voltar lá para o Palácio das Feras. Os dois anciões, Xiaoning e Liu, estão tentando forçar a entrada para ver a senhora do palácio, mas a serva velhinha não deixa. Ela diz que a senhora tá doente. O Liu fica bravo. Fala que eles precisam da ordem dela para caçar o Yunzeng na Montanha Sagrada. A discussão esquenta, o cara ameaça a velhinha, mas ela não é qualquer uma não. Ela invoca umas cobras gigantes e fala: daqui ninguém passa sem a ordem dela. Os anciões veem que não vai dar para passar e vão embora. Mas aí que o plano maligno deles começa. O Xiaoning, que é o cérebro da dupla, saca tudo. Ele diz pro Liu: você acha mesmo que a senhora tá doente? Ela com certeza fugiu de novo para brincar na Montanha Sagrada. Ou seja, o Yunzeng e ela estão no mesmo lugar. O plano deles é genial e terrível. Deixar os dois se encontrarem e usar a caçada ao demônio como desculpa para matar os dois de uma vez só, se livrando do inimigo e do obstáculo, que é a senhora do palácio. Agora, corta para a Montanha Sagrada. O Yunzeng e a garota ruiva estão tentando usar a lhama que eles domaram para achar a tal irmã dela. Só que o bicho é maluco. Sai correndo descontrolado pela floresta. E os dois se segurando para não cair, gritando desesperados. A garota até reclama: se você não sabe pilotar, me deixa ir na frente. E o Yunzeng responde: você não é homem, não vai entender. Imagina o desconforto. Na maior correria, a lhama reforiou um penhasco e simplesmente pula, caindo num abismo com os dois nas costas. No meio da queda, o Yunzeng, para proteger a garota, agarra nela, mas acaba pegando na roupa dela de um jeito bem embaraçoso. Ela grita, ele manda ela não se mexer e no último segundo ele consegue se agarrar num matinho na beirada do abismo, salvando os dois da queda. Ficaram lá, pendurados, no maior perigo. Pois é, a garota já estava gritando: eu não quero morrer aqui. Mas o Yunzeng é um mito. No meio da queda, ele simplesmente abre um espacate, firma os pés nas paredes do buraco e para a queda dos dois. Que flexibilidade é essa? Ele amortece a queda final, segurando ela no colo. Por um segundo rola até um clima, e ela pensa: por que este homem é tão bonito? Mas aí o Yunzeng faz uma careta de dor tão feia, provavelmente pela virilha, que quebra todo o encanto. Eles chegam no fundo e descobrem que não era só um buraco, era uma caverna. O Yunzeng, todo dolorido, tenta bancar o machão. Isso não é nada, mas logo depois já tá xingando a lhama e prometendo fazer um churrasco dela. A garota diz que ele tá errado, que a lhama os levou de propósito até ali, que aquele é o lugar onde a tal besta sagrada está selada. E ela mostra umas marcas antigas na parede do pessoal do Palácio das Feras. Eles seguem um brilho no fundo da caverna e acham uma porta secreta. Aí a moça faz uma coisa inesperada. Ela se desculpa com o Yunzeng, diz que a besta lá dentro é muito perigosa e que não pode levá-lo para a morte. Ela o empurra para uma saída e decide entrar sozinha para enfrentar o bicho. O Yunzeng fica todo sentimental, pensando em que ela estava realmente preocupada com ele. A cena final é de arrepiar. A garota entra na câmara escura, seguindo umas marcas no chão que somem do nada. Um pingo roxo cai do teto, ela olha para cima e dá de cara com uma aranha gigante com uma caveira nas costas e olhos vermelhos. Essa é a tal besta sagrada. Deu ruim pra ela. E aí, galera, a treta na caverna da aranha ficou séria. A garota ruiva, que a gente achava que estava ferrada, mostrou pra que veio. A aranha gigante cuspiu uma teia nela e, apesar de ela desviar, ainda sujou o rosto dela. Ela ficou com nojinho e invocou o pet dela, gritando: "Pequeno Shao!" E que pet! Saiu das chamas uma raposa branca linda, de 9 caudas. A raposa, Shao Dan, começou a tacar fogo na aranhona.
Mas aí, um exército de aranhinhas saiu da escuridão para atacar. A ruiva viu que só fogo não ia dar conta, então ela usou uma técnica sinistra, rugido do rei das feras. Saiu uma onda de poder que varreu as aranhinhas todas. Enquanto isso, do lado de fora, o Yin Zeng estava conversando com a outra ruiva, a amiga dele, não a da caverna. E finalmente o nome da garota é revelado. Ele deduziu que ela é ninguém menos que Shu Shuyao, a misteriosa e jovem líder da seita do Palácio das Ferras, que nunca tinha aparecido em público. Lá dentro, a Shu Shuyao mal teve tempo de respirar aliviada quando o chão tremeu e um novo monstro saiu da terra. Um homem lagarto gigante. O bicho já chegou agarrando ela e dando um pau na raposa Xiaodan. O Yin Zeng, que resolveu entrar para ver o que estava rolando, dá de cara com a cena e fica apavorado com um novo inimigo. Com uma cara de pânico hilária, ele só consegue gaguejar. Irmãozão, sua pele é bem dura. A luta contra o Homem-Lagarto tava feia. A Shu Shouyu estava presa e o Yin Zeng percebeu que o bicho era super resistente, mas muito lento. Ele começou a desviar dos ataques, deixando o monstro confuso. De repente, o Yin Zeng usa um poder que paralisa o lagarto no tempo. E aí, do nada, surge uma mulher misteriosa na caverna. Cabelo verde, chifres, super poderosa. Ela chega falando que conhece a técnica do Yin Zeng, o dedo de Guanyin, e que pode ajudá-lo a usar o poder total dela. Ela se apresenta como uma ancestral e oferece orientação. O Yin Zeng, que não é bobo, aceita na hora. A mulher então toca nele e libera os meridianos dele, dando um power-up absurdo. O Yin Zeng fica maluco com tanta energia, fazendo até careta de prazer. "Estou cheio de energia!" ele grita. Com o Yin Zeng turbinado, a mulher misteriosa libera o monstro do feitiço de tempo. O Yin Zeng então usa a técnica dele de novo, mas dessa vez sai um raio dourado gigantesco que não só desintegra o Homem-Lagarto, como também atravessa a montanha e explode no céu. A explosão, claro, chama a atenção de todo mundo. Os capangas do Palácio das Feras que estavam caçando o Yin Zeng veem a luz e decidem invadir a montanha sagrada para pegá-lo, mesmo sendo proibido. E até o mestre da seita, aquele velho inimigo, vê o ataque de longe e fica chocado com o poder, reconhecendo que é mais forte do que qualquer registro histórico daquela técnica. De volta à caverna, com o monstro derrotado, a Shu Shouyu, impressionada e um pouco assustada, pergunta pro Yin Zeng: "Quem é você exatamente?" E ele, todo confiante com o novo poder, responde: "Sou alguém capaz de ajudá-la a consertar os assuntos da seita das feras." Ele não tá pra brincadeira.